Rigoni, estamos de volta aqui ao podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Estamos aqui diretamente da Flórida, agora são 10h05 da manhã. Quem está nos acompanhando no Brasil, 12h05. Vou falar só do Brasil, porque do resto do mundo a gente tem que fazer os cálculos, né? Então, mas o nosso programa ele é internacional, é a voz do Brasil para o mundo, dos Estados Unidos para o mundo, enfim. Estamos aqui na Rádio Reli ao vivo. Então, você que está nos acompanhando pela rádio, o site da rádio ou pelo aplicativo, se você ainda não baixou, baixe o aplicativo da Rádio Reli para facilitar aí a sua audiência, né? A sua participação aqui no nosso programa. Às vezes você está dirigindo, está trabalhando, não consegue muito bem, né, ouvir ou falar, olhar pelo celular, então baixa o aplicativo e nos escute aqui ao vivo. Mas se você puder e quiser, estamos ao vivo também no YouTube da Rádio Reli, @Rádio Reli. Então estamos aqui, hoje tem um convidado, o bendito é o fruto, eu diria, porque rapaz, só tem vindo mulher aqui nesse programa, Aí quebrar um paradigma. Foi. Os meus primeiros entrevistados foi um casal, aí veio, né, o esposo, nordestino também, viu? Ó. Casal Charles e Michele, um beijo para vocês. Mas hoje, então, depois de muitos episódios, estamos aqui com o André Cunha Lima, que ele veio, então, trazer a sua história. E ele foi um dos exemplos, né, assim, de várias pessoas que têm me procurado, querendo trazer a sua história, participar, né, trazer a sua inspiração para você que é imigrante, para você que está pensando em imigrar. Eu acho que, inclusive, nesse momento agora, a gente precisa de uma injeção de ânimo, eu diria, né? Tempos mais desafiadores. Então, a gente tem que ouvir, sim, histórias de pessoas de sucesso que conseguiram trilhar o seu caminho e trazer aqui a sua inspiração, porque o nosso podcast é isso. A gente dá voz e visibilidade para você que é imigrante, para você, homem, mulher, idoso, jovem, quem quiser vir para participar, vai ser um prazer. Então, estamos aqui no episódio 22 do podcast Vida de Imigrante. Gostei do número, 22. Gostou? Pronto, Sensacional. é o seu número, viu? Episódio 22. E olha o nome do episódio de hoje, pessoal. Um dia após o outro. Adorei quando você falou, porque me identifico também, viu? Vamos ouvir a sua história, que eu tenho certeza que vai ser incrível, viu? André Cunha Lima, ele que é nordestino, conterrâneo de Nordeste, né? De Campina Grande, na Paraíba, casado com a Daniela, tem 2 filhos, e pelo que ele já me deu um spoilerzinho, é baseado por aí, né? Que você vai contar como foi que você chegou aqui nessa terra, né, André? Exatamente. Então, ó, ele também é um profissional imobiliário especializado, principalmente no mercado de luxo, né? Exatamente. De chiquérrimo. Tem um site, depois ele vai passar para vocês verem cada coisa linda que ele vende. Enfim, as propriedades de alto padrão, né? E por aí ele é um consultor, então, confiável já há um tempo aqui no mercado americano, né? Sim. E vai explicar para a gente o que aconteceu com ele, né? O que ele veio fazer aqui. Muito bom dia, viu, André? Muito Seja bom dia. bem-vindo ao nosso podcast. Muito, mas muito obrigado. Eu vou ficar com o tradicional muito obrigado, porque assim, por mais que eu tente dizer para você o quanto que eu sou grato pelo convite, pela oportunidade de participar do seu podcast Sim. e também de compartilhar a minha história, né? A gente, como imigrante, a gente tem não só a alegria, mas eu diria que é quase que o dever de explicar para todo mundo em casa como é que foi a história. Não existe história de imigrante igual a outra. A gente sabe disso, Sim, né? sim. Então, Por isso que isso aqui é sem fim. exatamente, sem Cada um fim. vai ser uma história Você tem incrível. realmente uma fonte inesgotável de conteúdo. Né? Isso é muito bacana. verdade. Quem sabe até volto para contar de outro prisma. Pronto. Não, tem muita episódio gente. 44 eu quero voltar. Tem muita gente que vai voltar, eu acredito, porque nem dá tempo. Você vai ver que passou no piscar de olhos. Mas, Patrícia, eu vou começar pelo final. Eu adoro uma frase que diz o seguinte: eu tenho a obrigação, né, de saber, de desfrutar e de revelar
o porquê da minha existência na Terra, o Olha, porquê de eu ter vindo para cá. sim. E nisso tudo, eu vou pegar aqui, então, o gancho disso, a gente vai falar mais, eu acredito que seja bom, então, que seja quase que essencial a gente Uhum, transportar para cá uhum. e eu trazer para você que eu diga que eu sei, eu desfruto e eu revelo a razão pela qual estou nos Estados Unidos. Ah, Por que eu maravilha, sou imigrante, né? maravilha. Você tem uma frase para isso? Eu tenho uma frase Então, para isso. então segura aí, André, segura que a gente está chamando aqui, ó, pessoal que está ao vivo no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal, de dar o like, compartilhar com quem você sente que vai ser importante ouvir essa história e várias outras, enfim. E vai dando aí o seu comentário, falando seu comentário. Eu estou aqui ao vivo acompanhando o chat. A Vaninha Rosa aí, bom dia, querida, sempre presente. Já estamos aqui ao vivo e respondendo a todos. E eu vou dar mais alguns recados para a gente finalmente começar, tá Por bom? favor, por favor. Lembrando que você também pode participar com a gente pelo WhatsApp da rádio, que é o 754-276-6361, e o meu também, que eu estou aqui ligadinha, o 863-210-9488. Nos acompanhe também no Instagram, @Rádio Reli, e o meu, @patriciarigoni_d.balde. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre essa psicologia intercultural, que é muito específica. Então, a gente está sempre aqui trazendo essa lembrança de que a psicologia ela é gigante, ela tem várias áreas de atuação, e eu, como imigrante, acabei descobrindo essa área que é tão nova, né? Mas que vem aprofundando os estudos nessa especificidade da mente imigrante, né? A gente tem uma particularidade no que a gente enfrenta, no que a gente consegue descobrir de nós mesmos e da convivência. Então, é algo muito diferente, viu? E aí, a gente está trazendo aí muito conteúdo para vocês, além, né, lógico, aqui do nosso podcast com essas histórias reais, né, e maravilhosas. E para quem não acompanhou os outros episódios, se eles ficam gravados, tanto no YouTube da Rádio Reli, quanto no meu também tem um canal do YouTube, que é o @patriciarigoni_8, onde você pode acompanhar lá todos os episódios anteriores, mais alguns outros conteúdos que eu também venho postando, e assim a gente vai, né, compartilhando com vocês esse conhecimento. E uma coisa que eu gosto de trazer também, sabe, André, é uma lembrança de algo que a gente precisa, às vezes, estar falando sempre, para poder se lembrar que a gente precisa se cuidar, que o autoconhecimento é importantíssimo, porque esse programa exclusivo também é nesse sentido, da gente parar um pouquinho e se observar, porque a vida não é só trabalhar, não é só dinheiro, né? Se a gente não estiver bem, eu acho que você vai falar disso, né? Se a gente não estiver em paz consigo mesmo, a caminhada fica muito mais difícil, né? Muito mais tortuosa. Então, o autoconhecimento, a saúde mental, ela é importantíssima. E esse mês de janeiro, a gente já fechando o mês aí, ele é todo dedicado à importância da saúde mental, né? Incrível. Específica. Então, é o Janeiro Branco, que Importantíssimo isso. traz essa conscientização, né? Um período de reflexão sobre os projetos, sobre as realizações, do que a gente ainda quer, do que já aconteceu, do que não aconteceu, uma revisão, né? E aí é importante chamar atenção para essa saúde da mente, que eu também já fiz um episódio aqui falando sobre psicossomática e tudo mais, o tanto que está tudo interligado, então se você não cuida da mente, seu corpo vai padecer e vice-versa. Então, a gente tem que estar muito atento para tudo isso. E mais uma questão que quando isso vai para um lado mais assim do extremo, eu diria, né? Que você se vê num lugar meio sem saída. E eu tenho trazido essa lembrança aqui todo podcast, que em setembro também tem o Setembro Amarelo, que é da conscientização sobre o suicídio.
é um assunto delicado, quase ninguém fala, mas eu, como profissional da saúde mental, preciso falar, né? Então, eu estou sempre trazendo aqui que tem momentos que sim, a gente vai para o extremo, é muito mais difícil e precisa de uma ajuda maior ainda, né? Então, se você está sentindo, né, num beco sem saída, calma que sempre tem uma Existe a luz. saída, existe, Sempre tem uma claro. luz no fim do Muito mais túnel. próximo do que às vezes a gente até Exato, imagina. exato. E aí você pode procurar os profissionais da saúde mental. Eu estou aqui como consultora terapêutica, como mentora, como coaching, que também posso auxiliar, além da minha bagagem toda da psicologia, Claro, né? claro. Mas eu lembro aqui que existe o site do CVV, que é do Brasil, então não tem problema com a língua e tudo mais. Se você está no Brasil, também pode ligar no 188. Daqui não dá para ligar, mas tem o chat, tem e-mail. E tem uma ONG aqui também, uma non-profit, que é a NAMI, eu sempre estou falando dela, que ela atende inglês e espanhol. Mesmo que você é brasileiro ou filho de brasileiro, às vezes a língua ficou mais o inglês ou o Sim, sim. espanhol, então às vezes comunica melhor, né, nessas línguas. Tem também aqui, que é o 988. Então, esse é o recado, né, que eu sempre estou trazendo para a gente cuidar da nossa saúde mental. E aí, agora sim, vamos começar, para a gente dar tempo de falar aí o principal, né, da história do André Cunha Lima, que vai nos falar então hoje no nosso episódio 22 do podcast Vida de Imigrante, ao vivo aqui na Rádio Reli, um dia após o outro. Eu sempre gosto de perguntar, né, qual temática você daria para sua história? Que eu acho que isso empodera mais, né, dá um sentido maior até para contar a história, né? Melhor do que eu falar qual que é o tema, né? Então, um dia após o outro, André, de novo, seja bem-vindo. E vamos lá, vamos contar aí. Você começou dizendo que queria falar do final, então vamos falar aí dessa frase que você disse que quer falar. A vida aqui na América, para quem não imigrou ainda e para quem já imigrou, sabe que aqui as horas são contadas, mas eu me senti muito, mas assim, muito bem movido a aceitar o seu convite, vir para cá para deixar essa mensagem de como foi a minha vida de imigrante, a minha jornada. Perfeito, André. E olha, tocando nesse ponto, né, assim, sobre a saúde mental, eu queria deixar um recado também, né, porque me veio isso aqui. Muitas vezes a gente tem duas escolhas, né, dois caminhos, vamos dizer assim, né, as duas polaridades da vida. E aí, diante de uma situação, você pode escolher, ou você vai se vitimizar, você vai se entristecer, e não que não venha isso um pouco, mas se você fica nisso, as possibilidades de resolução elas ficam muito diminuídas, né? Agora, se você até treina a sua mente, porque o nosso cérebro é capaz disso, ele é plástico, ele se modifica de acordo com a nossa vontade, né? Então, isso tem que ficar muito bem claro para as pessoas. A partir disso, se você então, opa, aconteceu isso, eu até chorei, até, né, deu uma baqueada, mas espera aí, o que eu vou fazer com isso? Será que foi por causa de outra coisa? Será que era outro caminho? E eu apenas respeitar também esse chamado, aí as possibilidades são muito maiores, né? Ah, Patrícia, eu vou te contar uma coisa, viu? Assim, você está falando, e eu vejo que muitas vezes, assim, como é importante você ter um acompanhamento de um profissional, né? E hoje em dia Sim. é tudo tão fácil, né? Uhum. Antigamente você tinha que ir para o consultório do seu terapeuta, Verdade. deitar no divã e tal. Aham. Hoje, né, a internet, a tecnologia facilitou tanto. Você ter Demais. acesso a fazer as suas Sim, consultas, o seu acompanhamento por sim, videoconferência. sim. E eu vejo muito isso, que a importância de você ressignificar algumas que você, eu vou dizer, não são nem obstáculos e nem, assim, não é tudo 100% ruim. Né? Uhum. Aqui nos Estados Unidos tem um termo, eu nem sei se me ajuda a traduzir, que fala, é o silver line, né? É como Uhum. se fosse, existe uma bênção por Sim, trás, alguma coisa escondida por trás daquilo. E eu vejo muito que o silver line de algumas coisas é exatamente você ressignificar aquilo ali
e usar como combustível para você ser um André melhor. Então. Sabe, eu consigo, sabe, eu adoro esse termo, ficar de mimimi. Né? Você fica de mimimi, ai, poxa vida, aconteceu, ó vida, ó céu. Não, pelo contrário, usa aquilo ali como se fosse um aprendizado para você, ressignifica aquilo, mostra que você é capaz de superar aquilo tudo e vai, sem dúvida, por mais clichê que pareça, você vai sair dali um André melhor. E você falando de sentido de vida, né? Que a gente começou a conversa assim. Com certeza a gente está aqui e também independente de credo, né? Se vai voltar, se não vai, enfim. Claro. Eu acredito que até seguindo o exemplo de Jesus, que seja, né? De ser um ser humano melhor, sempre, evoluir, que seja nessa existência, nessa vida. Então, como que a gente vai deixar uma coisa lógica, né? Vai deixar de querer aprender com as dificuldades, aprender com as situações. Isso é óbvio, né? Tem um versículo que eu amo de paixão, que é o único versículo que diz assim, poxa, Deus promete tanta coisa, né? As promessas que tem ali na palavra, elas são inúmeras, e assim, é difícil dizer qual que você prefere. Mas tem uma que ele promete o inverso, que ele fala, no mundo tereis aflições. Então, isso eu acho tão importante, porque... vamos acordar que vai ter mesmo, vai ter, né? Porque assim, ele não espere que você passe aqui, seria muito monótono se você passasse como uma flatline. Você tem que ter as suas aflições, porque aí, de novo, eu não quero transformar esse episódio numa aula de teologia, até porque eu não teria essa pretensão. Claro. Mas é através da sua falha, é através da sua fraqueza que ele se mostra. Ou seja, ele dá a aflição para que você ali, você se supere e você tenha, através da sua fé e da sua superação, a prova fiel de que ele está ali para sustentar você. Ele não vai deixar você sozinho. Exatamente. Pessoal, olha, essa entrevista, não se preocupe, porque a gente está trazendo conceitos aqui muito importantes, né? Assim, às vezes é uma palavra que faltava para alguém que está nos ouvindo, né? Seja na rádio, seja no YouTube. Você, então, não deixe de trazer também aqui ó, o seu comentário. Estou de olho aqui no YouTube. Deixe o seu like, acompanhe a gente, porque realmente, assim, o objetivo é esse, né, André, aqui nesse podcast também, levar as mensagens e trazer inspiração. E eu quero que você conte, então, né, há 10 anos atrás, mais ou menos, você estava com seus filhos lá no Brasil. Bilíngue, escola internacional a vida toda, lá no Rio de Janeiro. Você já tinha essa motivação, assim, já tinha, já essa queria, percepção? eu queria preparar para uma vida mais globalizada. Eu e a Daniela, a gente escolheu a escola britânica, no Rio de Janeiro, foi onde os dois estudaram. E uma continuidade, né, assim, confesso que quando eu matriculei lá no Jardim de Infância, particularmente na escola britânica, eu não imaginei que fosse assim. Mas quando foi terminando digamos assim, o equivalente ao segundo grau, começou esse movimento do meu mais velho, dizer, papai, mamãe, eu gostaria de estudar fora, porque a escola prepara muito para isso. Né? Então já tinha tudo planejado. Pois é, talvez aí a gente pode até falar de ato falho, né? Mas enfim. Um ato falho muito bom, né? Ato falho muito bom, né? Então, assim, a gente se deparou com essa situação, foi uma novidade, porque confesso que somos latinos, brasileiros, essa coisa de você ter um filho, sair de casa para a universidade, a gente não foi preparado para isso. A Daniela e eu tivemos muita dificuldade nessa aceitação, mas procuramos, né, sair de uma determinada zona de conforto como pais e entender como é que é a missão, né? Porque aí, de novo, a missão ela muitas vezes não é clara, mas aí por isso que eu estou te dizendo, um dia depois do outro. Sim, sim. Ele estava com que idade? O Eduardo tinha 17 anos e o processo para começar a vir estudar aqui, ele é um processo que começa mais ou menos com um ano e meio, às vezes até 2 anos antes. Olha então, só, eu conversei muito com ele, nós conversamos, e ficou estabelecido que não teria um comprometimento. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se prepara e vamos ver se você é aceito na universidade, que aqui não tem vestibular, tem todo um preparo, né? Que você manda a documentação. Se você for aceito, não tem uma obrigatoriedade minha de jeito nenhum, até porque envolve o fator emocional, envolve um fator financeiro, envolve todo um... Enfim, tem muita coisa envolvida nisso aí.
tinha também o seguinte, eu procuro, com a Daniela, a gente procura ser bem salomônico, né? Assim, Uhum. fazendo por um filho, você tem que fazer pelo outro. Então, Ah, como é que funciona? sim. A gente está E são começando a dois, eram educar. dois, né? Eram dois, então você veja que. E depois, e esses dois filhos saindo de casa, como é que fica? Era ninho vazio? Seria? Não seria? Então tá Uhum. tudo mais ou menos interligado, você está vendo onde a história vai dar. Verdade. Né? E no caso, mesmo estudando na escola britânica, ele quis vir para cá, para os É, Estados a Unidos. escola britânica, por conta do idioma, ela Aham, prepara, né, para o Reino Unido e para os aham. Estados Unidos, Para para os o Estados Unidos. Canadá E ele também. quis vir para cá. Ele quis vir para cá. Né? Certo. Uhum. Então, o primeiro veio, né? Assim, a gente já está vendo que veio, assim, quando Uhum. passou-se ali Veio mesmo. aquele período de 1 ano e meio, com as bênçãos de Deus, né? Assim, Sim, eu consegui, nós claro. elaboramos um plano com planejamento, é o que eu digo, financeiro, econômico, também de carreira, Emocional. emocional. Será? Às vezes você pode se pegar pela vaidade, o filho vai estudar fora, mas será que vai ser bom para ele? Ele quer estudar o quê? Então, Isso vai prepará-lo para o que ele quer? Não uhum. pode ser uma coisa, né? Assim, porque tem Tão muita ilusória, tão né? ilusória. Ah, não, manda porque Verdade. vai ser ótimo. Então, não amor, né? Vai estudar É. na faculdade George Washington em DC. Olha que maravilha. Todo mundo Uhum. brilha o olho, mas a gente tem que entender, né? Se aquilo ali era do planejamento de Deus para ele, né? E é isso que você está trazendo, né? Que a gente está falando aqui desde o início. O tanto que esse caminhar de acordo com o que é possível, do jeito Sim, que tem que ser. Então, um dia isso após o outro, né? é isso de você colocar, olha, vamos tentar, né? Vamos planejar, mas sem a obrigatoriedade. Então, acho que às vezes a gente cria muita expectativa, bota muita energia numa ideia, e às vezes pode não dar certo, só que aí às vezes a gente vai se fragilizar mais. Então, É, acho que pensando nos dois lados, exatamente. né, Eu gosto muito equilibra de falar o mais. seguinte: existe uma diferença para mim, na minha cabeça, de insistência e persistência. A gente persiste em Perfeito, alguns sonhos, verdade. né? Mas aí tem Aham. hora que você não tem mais que insistir, porque aquilo não é para você. Então, Né? e Então, aceitar, né? aceitar Exatamente. e entender que haverá uma outra oportunidade, haverá outras oportunidades que você, outras portas vão se abrir, que são elas que você precisa entrar. Mas voltando para o Eduardo, Vamos lá, ele e veio aí? para cá, Aí deu tudo certo. deu tudo certo. A gente Aham. matricula, um sofrimento danado, de pai, principalmente de mãe, você sabe que mãe sofre mais, Vixe mas aí depois você dá Maria! o perfil materno, Aham, mas o aham. pai segura É, mais a é, onda. é. E a gente começou a preparar o segundo, são 2 anos de diferença de um para o outro só, Pouca né? diferença. Então a gente É. mal trouxe o Eduardo para cá, tinha que começar a preparar o Guilherme, Que ele também queria. que também queria e começou a fazer os applications, né, os pedidos aqui, Sim, começou a investigar qual seria a sim. universidade que Aham. aceitaria o Guilherme. De fato, tem uma alegria, né? Assim, é uma faculdade no estado de Indiana, chama Notre Olha, Dame, né? Que aqui olha. nos Estados Unidos eles chamam de Notre Dame. O Uhum. Guilherme foi para a Indiana e nesse E ainda momento foi para outro foi estado, para né? outro estado. Uau! Agora veja que interessante. Talvez Hã. você me ajude a definir o perfil psicológico de pai e mãe nessa Vamos lá, hora. vamos lá. Então nós tínhamos essa casa de férias aqui em Miami, eu e a Daniela. Ah, tá. Vocês já Quando conviviam aqui a gente então, tinha né? recém-comprado. 1 ano Uhum. antes, assim, Certo, logo depois que o Eduardo foi para DC, a gente comprou esse apartamento em Miami, que era uma casa de férias. certo. E quando a gente foi levar o Guilherme em Indiana, a gente reservou 45 dias Hum. e falamos para a gente, né, um falou para o outro, vamos ficar em Miami, porque os meninos Hã. estão aqui num país distante, a gente não pode voltar para o Brasil, vai que eles precisam da gente está aqui muito pertinho. Fica em Miami, que é assim, está a 2 horas de Uhum, distância de Indiana, 2 horas de uhum, distância de DC. A uhum. gente, se tiver alguma necessidade, mas aí você já Pelo está menos 45 dias. você já está rindo, você está vendo que é o seguinte, né? Era a gente Aham. que estava. E a palavra é essa, carente. Era a Claro, carência mas mesmo de pai e de mãe. Não era lógico. eles que a gente estava querendo que É, tivesse perto da gente. A gente queria ficar perto deles. No é. movimento natural. Eu não me culpo. Natural, não, é Eu não me natural. culpo, e é muito Isso mesmo, importante isso. isso Eu até mesmo. olho com bons olhos, porque foi através desse Claro. movimento que aí, assim, eu vou procurar reduzir ao máximo. Certo. O que aconteceu? Eu estava no momento profissional no Brasil que me Uhum, permitia isso. Com as bênçãos de Deus, eu uhum. comecei, aqueles 45 dias, a gente Sim. começou a dizer, poxa, que interessante, é bacana, a gente veio com visto de turista, né? É Uhum. interessante, a gente gostou daqui, eu moro no norte de Miami, na região de Aventura,
Nossa, que Sim. bacana, a gente gostou Já foram se a gente identificando com foi o se ambiente. identificando. E tudo bem, Aham. toda vassoura nova varre bem, tudo são flores no início, É né? verdade. Mas a gente adorou Sim. aquelas férias de 45 dias. Aham. E é tanto que a gente, quando foi para o Brasil, depois desses Uhum. 45 dias, já foi com a viagem marcada de De volta volta. para ficar mais 3 meses. Porque a gente começou, como eu Hum. estou dizendo, eu tinha uma página em branco e Uhum. tinha como fazer isso. Lá no Brasil você já trabalhava com essa parte Eu de trabalhava, imobiliário? eu sou, na verdade, Hum. eu sou advogado de formação, mas Uhum. a minha trajetória profissional toda foi no ramo de food service. Então Hum. cheguei a ter uma cadeia de restaurantes, fui sócio de uma cadeia de restaurantes que tinha 9 Sim. unidades, Aham. entre Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Campinas. Uhum. Então, mas Outro ramo. outro ramo completamente diferente. Mas assim, para você ver como a gente precisa sair de uma zona de conforto que não é confortável. Estava tudo super bem, tudo muito bom, Então, mas se tinha um chamado, a gente volta para a minha frase, né? Preciso que eu exato. saiba, revele e desfrute o motivo pelo qual eu vim para cá. Isso. Então, se tinha esse chamado dizendo, André, olha, tudo é cíclico, isso aqui a gente pode, é o momento que eu estou dizendo. Então, eu negociei com meus sócios, Uhum, saí, vendi uhum. a minha parte e eu vim para Sim. cá. Isso é Aham. muito bom que a gente saiba, sabe, que todo mundo compreenda. Eu Sim. vim para cá com essa página em branco para ser preenchida. Isso é muito bom, mas Então isso você pode nem ser. tinha ideia. Eu não tinha ideia, eu não Olha tinha ideia. Eu só. vim, entendeu? E talvez seja um ingrediente bacana desse episódio. Assim, eu Sim, não tinha diga um aí. propósito, mas eu sabia que eu ia encontrar. Olha aí, ó. Eu sabia que eu ia Tinha encontrar. aquela confiança É, interna, a né, que estava confiança tudo interna. certo. No começo, eu acho que foi muito importante, porque, no mínimo, eu estava muito próximo dos meus filhos. É, Eu acho ainda que você sair de casa com 17 anos, para a gente que não foi treinado para isso, é muito cedo. Então, de certa é maneira, a gente sempre diferente, estava né. aqui perto. Né? Aham. Era muito bom. E depois, eu vou fazer um fast forward, foi muito bom, porque através do meu currículo, é um país aqui fantástico. De Então, novo, eu consegui isso fazer um aí. green card baseado na minha experiência no Brasil. Quem já Pronto. assiste já está acostumado. Eu acho um nome maravilhoso, Interesse Nacional, Aí, ó, né? tá National vendo? Interest Waiver, né? É um visto que não, o É André, verdade. né? Assim, as pessoas já Sim. sabem e provavelmente você já deve ter tocado no Alguns não assunto. sabem É, também, então saibam vocês, né, que existe sim existe, por essa conta do meu permissão. currículo, É. existe um Esse processo que você, interesse, um né, interesse realmente. nacional. Então, Uhum. não concede-se um green card para o André e para a Sim, família dele, para a sim, Daniela, sim. e a gente permanece aqui. E depois Aham. disso, né, eu fui diretor comercial de uma grande emissora. Eu tive um aplicativo durante a pandemia que, poxa vida, Olha, que facilitou a vida de muitos é brasileiros com atos mesmo? notariais Aqui? aqui no. E eu cheguei a atender Bacana. pessoas em 38 países do mundo. Até no É Irã eu atendi, mesmo, gente? Nessa época da na pandemia? pandemia, porque a Olha. gente começou a fazer atos notariais. Imagina, eu vou dar um exemplo mais interessante de todos. Sim. Era uma mulher, isso é Uhum, importante dizer, era uma mulher uhum. no Irã que ela Uau. precisava vender um imóvel no Brasil e precisava, teoricamente, de uma Hum, procuração que só poderia ser feita na embaixada em Teherã. Ela conseguiu, hum, através do meu aplicativo, do hum, nosso aplicativo, uhum. fazer uma videoconferência com o cartório no Brasil, fez a procuração, assinou tudo online. Isso foi muito emocionante, Eu imagino. porque ela depois ela pediu para falar comigo, ela Uhum. falou, olha, eu gostaria de saber quem foi que criou essa plataforma. Meu Eu gostaria Deus. muito. Ela falou, você tem noção do que é uma mulher num país muçulmano que não tem mobilidade nenhuma, no Covid, como é que eu sairia daquilo, Então, tudo teria que dirigir fechado. 6 horas até Teherã, a embaixada fechada, eu ia perder de vender É. um apartamento no Brasil que eu já estou com ele negociando há anos. E você sabe o Olha, benefício que você trouxe para mim? Eu me emocionei, não tinha como. Aí, de imagina. novo, a gente vai. Se a gente tem que saber desfrutar e É. revelar o propósito porque veio para cá, eu falei, quase que já estava certo, né? Tá vendo? Pelo menos por aí já estava muito, né? Que coisa boa. Mas, de Ainda tem novo, essa plataforma? existe, chama Como é o Toki, nome? Ah, arroba quem quiser, dá uma olhada. Eu sou muito orgulhoso. Hoje eu sou só advisor, porque uhum. né, a gente vai falar sobre isso. Eu
definitivamente, né, I love my job, I have a full-time job como real estate agent, Sim. mas a Doki, acho que talvez a melhor coisa é doki.com.br, chama-se, e soletra-se D-O-K-E-E, Isso que eu queria saber, D-O-K-E-E, Aham. .com.br, Já e vou no Instagram também, doki.com. Você vai ver Maravilha. lá e assim, essa dica que eu Aí, digo para ó, todo brasileiro que está fora já do fica a Brasil, dica prática ali, é uma né? dica prática que Aham. tem o meu legado, mas Sim. depois da Doki foi quando eu enveredei para o ramo imobiliário hoje. Uhum. Com as bênçãos de Deus, com muito esforço, muita energia, Uhum. eu tenho a alegria de ser a ponte de tantos que eu diria quase que é o meu público, 90% é de brasileiro. A gente pode falar mais sobre isso, mas assim, Sim. eu trago uma bênção muito grande porque eu sou uma pessoa na qual eles depositam toda a confiança quando vão fazer a aquisição de um imóvel na Flórida. Seja para investir, seja para passear, ou seja para morar. Então, Sim. veja a minha alegria quando a gente fala, né, um dia depois do outro, e você entender, saber, desfrutar e revelar a razão pela qual você veio para cá. Eu acredito que é um servir, né, André? É um servir. Você está falando disso desde o servir. início. Então, você né? pega uma família, vamos lá, 3 exemplos. Sim. Às vezes existe uma conexão dos dois. Sim. Mas você pega uma família, digamos, eu falo sempre que você vem morar. Então a família está de mudança e vem para Miami e precisa. Certo. Olha a minha responsabilidade quando eu vou encontrar um imóvel certo. E não é só um imóvel confortável, não. É um imóvel que esteja de acordo com o budget daquela família. As demandas. As demandas, se aquela família vai ser feliz ali naquela vizinhança, se tem o perfil dela. Você se já tem pensa crianças, em tudo ali, né? Se tem crianças, onde é que essas crianças vão estudar, se existe escola. Enfim, Isso é muito personalizado, né? muito É um personalizado. diferencial. Eu tenho, Patrícia, a alegria nessa rama aí a gente falou agora nesse aspecto da escola, eu trabalho com uma consultora que ela vai analisar o perfil da criança, o que é que a criança quer fazer lá na frente, para saber se ela entra numa escola pública, se é uma escola privada, se é uma escola mista. Entendeu? Então, olha a minha responsabilidade. Mas vamos lá, vou voltar um pouquinho, para o outro lado. A família que vem morar. Esse teto que essa família vai viver debaixo dele. Se a família vai investir, né? Imagina, você hoje em dia investir numa moeda diferente da nossa. A gente sabe as dificuldades do câmbio, mas a família quer investir aqui nessa Miami, onde 9 entre 10 pessoas estão trazendo o seu dinheiro, né? Jeff Bezos e Companhia Limitada, a gente já sabe tudo que Miami significa. Então a pessoa quer investir aqui. Olha quantas testes suadas tiveram ali para ganhar aquele dinheiro. E ela confia em mim na hora de dizer assim, olha, eu vou comprar isso aqui porque vai valorizar ao longo do tempo, eu vou fazer assim, eu vou comprar para alugar, ou eu estou comprando essa pré-construção, porque quando ela estiver pronta eu vou revender. Veja bem. Né? Então te conta a história e aí você já faz o plano para aquela família, para aquela pessoa. Né? E o outro também é o seguinte, eu falo que aí você vai adorar essa, né? É um investimento emocional. Quando as pessoas precisam e querem e vão amar ter um apartamento de férias aqui em Miami, um imóvel onde ele possa reunir a família, muitas vezes é o patriarca, o avô, que vai trazer várias gerações, é o neto, é o filho. E aí, entendeu? Esse é um terreno que, assim, talvez eu seja o meu favorito, porque a gente vai escolher onde... Você sabe, você pela profissional que você é, a importância disso, às vezes, para o patriarca, ele trabalhou tanto, né, e ele vai ter a família ali em volta dele, e eu digo, Miami é calça jeans. É de 8 meses a 80 anos, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E o que você está trazendo também, né, André, é da sua própria experiência, né? Você passou por isso de alguma forma, você fez um investimento antes de se mudar definitivo, você traz os seus valores de família, você tem um entendimento emocional. Então, realmente é um trabalho diferenciado, hein, gente? Eu acho, eu não sei não, vai ser bem terapeutizado, hein? Você já percebeu, né? Já percebi. Muitos anos de divã, né, Patrícia? Dá para perceber, viu? Mas, enfim, André, fala então seus contatos, né? Como é que as pessoas
chegam até você para ter o seu serviço? Quais são os canais de Os canais, comunicação? assim, eu vou compartilhar no primeiro plano o meu site. É muito fácil, é o meu nome e sobrenome, andrecunhalima.com. Ali Uhum. você vai ver assim, o site, eu me orgulho muito dele, porque ele tem, né, não só o que tem disponível na Flórida inteira, não só Sim. para você entrar e morar, porque tem as pessoas que falam assim, não, eu quero, teve um cliente meu que falou assim, eu Hum. quero, ele chegou aqui no Réveillon do ano passado Aham. e falou assim, André, eu quero passar a Semana Santa em Miami com a minha família no meu imóvel. Vamos escolher e vamos passar. Eita, Eu tinha 3 rapidinho. meses para poder organizar, ou seja, Sim. e às vezes tem outro cliente. Agora eu tive a alegria de vender um imóvel maravilhoso, num empreendimento lindíssimo, no coração de Wynwood, lá em Miami, dessa Uhum. família que quer apenas investir. Ele Aí, quer ó, investir tá e vendo? está lá, entendeu? Assim, Sim. eu fico muito feliz de ver esse tipo de. Ele fala: não, eu não quero nada para agora. Eu quero para 2026, é quando vai ser entregue, e eu estou comprando e vou colocar para alugar. Tem aluguel de curta temporada, o empreendimento já permite, então vai ser muito bom. Então, tem tudo lá no meu site. Estou fazendo um Aí, ó, comercial bem. mas tem que E o fazer, Instagram, claro. as redes sociais, sempre que procurar, no Instagram, por exemplo, Sim. André Cunha Lima, Facebook idem, no LinkedIn também. Então, André Cunha Lima, tudo junto, não tem underline, não tem Perfeito, hífen, não tem nada. facílimo de entender e de achar. E o telefone é esse aqui, é o 305-904-8054? Perfeito. Cheguei lá no seu É site, esse aí, viu? é esse aí. 305-904-8054. E dá Perfeito. para perceber, André, na sua fala, que não é um trabalho, é uma missão, né? É uma missão, por isso que É, é tão prazeroso. isso. E eu falei aqui também hoje que nem tudo é só dinheiro, nem tudo é só fome, etc, etc. Porque quando a gente junta as duas coisas, escuta o seu chamado, né, e vê o sentido. Então, através da profissão, que você mudou completamente, né? Você vê, né? Encontrou uma outra forma de servir, Você né? percebeu É, quantos pulos você foi. pegar? E eu digo, a Eu vida não pode ser uma percebi. flatline. Não Ela foi dá. assim, ou seja, eu me Exato. formei em uma coisa, É, trabalhei muito com em outra. outra. A Depois virou época, a outra. época de empresário no ramo de food service me ajudou muito, porque aquilo ali eu acho que é, Uma é um escola. PhD. É, PhD. é um PhD, e Perfeito. porque envolve de segunda a domingo, Imagina. envolve muito, mas eu adorava, uma das coisas que eu mais gostava era o Uhum. comportamento do meu consumidor. Talvez eu já Olha, tivesse tá um pouco vendo? dessa Já vinha. era. Parece não, né? Para você, a satisfação do outro com o seu serviço é o que mais tem É, valor para você, não é o é? que faz meu olho brilhar. Pronto. É É isso. muito mais, eu te digo de Eu coração, muito imagino. mais do que o Não dá para cheque, ver. muito mais do que o cheque, é o É, sorriso no rosto do com certeza. cliente. Eu também sou assim, sou desse time. Sou desse time. Não, perfeito, André. E seus filhos? Fiquei curiosa, assim, como é que eles estão hoje? Porque já Pois passou é, 10 anos, né? 10 anos depois, é com muita alegria, veja bem, como eu preciso, né, dizer que é tudo para a honra e glória de Deus, esse Certo. Deus a quem eu sirvo, que me trouxe para cá, Uhum, mostrou a minha missão, me uhum. tirou de uma zona que não era confortável, a gente chama de Então, conforto, mas não é essa não zona, era. me colocou na zona de aprendizado, me mostrando que eu poderia tudo. Um dos meus versículos favoritos Sim, é Filipenses 4:13, quando ele fala que tudo posso naquele que me é fortalece. verdade. Então você pode tudo. Esse versículo, muitas vezes as pessoas olham, leem e pensam assim: eu posso construir uma casa, eu posso. Não, você pode ultrapassar determinadas Até barreiras, você além. pode se reinventar, Uhum. você pode, sabe, assim, ressignificar tanta coisa. Ele é um versículo assim que é difícil dizer qual é o seu versículo favorito, mas esse talvez tenha sido um Sei. dos que mais me Te moveram. sustenta, né, É porque também. quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele fala assim: eu vou te fortalecer, você vai ultrapassar Tá tudo, dito, né? inclusive Uhum. conseguir, entendeu? Né? Sim. Essa jornada do imigrante, olha só, 10 anos depois eu estou te contando uma história de infinito sucesso. Não pode dizer que não tem sucesso. Então. Teve muita dor de cabeça, teve choro, Claro. teve muitas vezes momentos de desânimo, teve um É. momento de dúvida, teve, mas a gente se fortaleceu e ultrapassou tudo Uhum. isso com as bênçãos de Deus. Então, hoje, a história que eu posso contar é:
eu aqui, numa profissão que eu acho maravilhosa, você realizar os sonhos de quem Hum. quer vir morar, passear ou investir em Miami. Aham. Os meus 2 filhos, veja bem, você está sentada, né? O Sim, fica aí. Eduardo, que foi O o primeiro. pivô, né, disso Aham, tudo, é. ele cursou George Washington e fez um Ó, mestrado em Georgetown, na mesma uau. cidade. Aham. Hoje o Eduardo é o diretor de uma grande empresa de artes marciais. Ele, hoje, Gente. enquanto eu estou falando com você, ele está em Dubai, porque a família Uhum. real de Dubai é uma das investidoras do fundo, no qual, entendeu? O Eduardo trabalha para a PFL. As Hum. pessoas estão muito acostumadas, assim, o mais fácil é dizer, né, tem o UFC e em Uhum. seguida tem a PFL, que é Ah, a é? liga mais importante depois Oh, do UFC. A referência é o UFC, então, né, então sim, não assim, sabia. PFL, Uhum, Professional Fighters League. O uhum. Eduardo é um dos diretores e hoje ele está em Uhum. Dubai, vindo de Uau! Riad, na Arábia Saudita, porque eles estão expandindo para lá. Então veja a Gente. bênção de Deus quando Uhum. me fez sair da minha zona de conforto e acompanhar o sonho do Olha. Eduardo lá atrás. O Guilherme, que foi, a gente já viu, que Uhum. vem em seguida. Sim. O Guilherme cursou a Faculdade de Ciências Políticas em Indiana, lá onde a gente Uau! falou, né, em South Bend, Aham. Indiana. E Sim. depois o Guilherme fez o mestrado dele também em Political Management em George Washington. Aí voltou, foi para a capital onde o irmão já morava, Uhum. não por Por comodidade, não é, causa do porque irmão. realmente Ah. era assim, dentro Lugar para ele. e o Guilherme hoje trabalha no Banco Mundial, em Washington. Uau! Então, assim, Não, gente, quando a olha gente aí. segue os sonhos, quando a gente faz o que Só tem que ser feito sucesso. e você ouve a voz de Deus, e, de É, e novo, confia, vamos lá, né? confia, mas confia também, vamos tirar um pouquinho do aspecto religioso Sim, e colocar no aspecto emocional. é. Você sai da sua zona de conforto, eu Uhum. estou batendo nessa tecla sempre, porque muitas vezes é tudo que você precisa fazer. Eu acredito que essa força que existe dentro de você, quando você passa a não se subestimar, você Uhum. passa a enxergar o universo como uma grande força motriz, que você se conecta. Aí a gente pode falar várias vezes nos exercícios que tem de Sim. mindfulness, que eu Sim, já faço falei aqui todos. A também. gente pode voltar. Falei No aqui. episódio 44, quando eu voltar, É, eu quero falar disso. e dar umas dicas práticas, né? Então Aham. a gente consegue, né? Você, na verdade, você é capaz de muito mais do que aquilo que você imaginava que você É poderia isso fazer. mesmo. Então essa talvez seja também uma grande, sabe assim, deixar registrado isso aqui. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para quem está Perfeito. escutando a gente hoje. Perfeito, André, é isso mesmo. Durante todo o episódio aqui, toda a sua fala, ficou muito claro que realmente é um dia após o outro. E vai dar tudo Com certo as bênçãos de do Deus. jeito que tiver que ser, né? Eu quando trabalhei, né, muito tempo na área da saúde mesmo, hospitalar, né? Os pacientes em situações às vezes críticas e tudo mais. Eu me lembro que eu sempre dizia isso, olha, tudo vai dar certo do jeito que tiver que ser, da melhor forma possível, né? Então, muitas vezes não é do jeito que você imagina, mas vai, a vida não para. A vida não para. E outro Ela, e dia, vai acontecer algo. O que, que você vai tirar que você disso? vai tirar disso? Você pode Aham. ressignificar aquilo ali, pode ser que seja um obstáculo para transformar você numa Patrícia melhor, que vai te ensinar. Exato. Tem um gosto Uau. amargo, mas que É. você vai dizer, poxa, valeu a pena ter esse gosto amargo. Outro dia teve, eu gosto muito, a gente está falando, né? Quando você perguntou, foi quase que intuitivo. Qual o título do Sim, episódio que a gente vai sim. dar? Eu falei um dia Aham. depois do outro, porque eu acredito muito na força do dia. Essa 24 Então, horas que você perfeito. tem ali é o que você tem É. para hoje. O ontem, Aham. isso por mais clichê que seja, e você como psicólogo, você sabe disso. Uhum. Se a gente se apega muito ao passado, você fica com depressão, porque você vai lembrar É. das tristezas, daquilo que você regret, os Uhum. arrependimentos. Ah, eu poderia ter feito assim, se eu tivesse feito assado. Não vale a Então, e pena. não vai mudar, né? Não vai mudar. E se você Aham. ficar se preocupando com o futuro, você fica Aham. ansioso. Ai, meu Pois Deus, é. poxa vida, o que você tem é hoje. Então, no Isso. dia de hoje, o Aham. que eu faço é. E outro dia foi intuitivo isso. Um amigo Uhum. meu perguntou, André, quais são as suas resoluções, traduzindo, da tradução ficou lá, Uhum. as resoluções de ano novo, as benditas New Year Resolutions, Sim, que sim, fala-se sim. tanto aqui nos Estados Unidos. Aí eu falei, olha, eu não tenho New Year's Resolution, eu tenho Daily Resolutions. Perfeito. O que eu quero fazer hoje, Aí, né, ó. porque senão fica 365 dias
É difícil, claro que a gente tem um Então. planejamento, mas o que eu gosto mesmo, quais são as minhas resoluções para as próximas 24 horas? Hoje eu vou acordar, eu Hum. vou dar o meu melhor no podcast da Patrícia, vou honrar o convite que ela me fez, Uhum. vou tentar deixar uma mensagem, Sim. entendeu? De otimismo, de Uhum. perseverança, Uhum. né? Uhum. De esperança e de fé para as pessoas que vão lá assistir ao episódio. Ótimo. E outras coisas, assim, meu dia só termina quando acaba. Pronto, é isso aí, tá vendo? André, e como eu falei, o tempo passa muito rápido, né? A gente já está aqui nos últimos minutinhos, mas assim, eu sempre gosto de trazer, né, uma mensagem inspiradora e tudo mais. Você já falou várias, então eu não preciso nem falar mais. Eu só vou dizer o seguinte, né, que essa conversa foi muito enriquecedora, né? Você nos lembrou que os dias, né, por mais difíceis que sejam, eles vão passar, as coisas podem parecer difíceis, mas sempre há espaço para recomeçar, fazer outras escolhas, né? E que a gente tenha, sim, paciência e fé no processo, não é O não? processo ele é É um fantástico, porque ele é processo, muito bonito, né? exatamente. Então, olha, lembrar que viver um dia após o outro não significa aceitar menos, mas sim respeitar o seu ritmo. A gente falou disso aqui, Fantástico. né? De respeito. Acreditar que cada passo conta e valorizar o aprendizado que cada dia traz. Tá vendo? É isso aí, gente. Olha, amei a nossa conversa, Eu foi um também. achado. Que bom que você me encontrou, né? E a gente pôde fazer essa troca. Então fica aí, pessoal, a dica, né, também de serviço profissional maravilhoso, o Reator. Você que quer investir, você que quer ter qualidade de vida, né? Quiser alguém que vai personalizar a sua compra, Sim, é o André Cunha Lima, viu? sim, Já sim. deixamos aí os contatos. Para quem não conseguiu acompanhar o episódio todo, não preocupa, está gravado. Se quiser ainda deixar comentário, a gente responde depois. Vou subir depois também essa entrevista para o meu YouTube, tá? E lá eu também vou deixar todos os contatos, seu telefone, seu site, Pode deixar. E assim, viu? quem quiser me procurar, por favor, pode fazer uso de um André que não é só o Real Estate Agent, não. André, eu Perfeito. gostaria de perguntar a você, eu assisti ao episódio e gostaria de tirar uma dúvida De na hora que outra você coisa. tirou sobre estudo de filho no exterior. Aí, ó, Como fazer perfeito. alguma coisa ou que Tá queira só vendo? uma... Eu Ou me, visto, né? O que é isso ou às vezes, muitas vezes, assim, Aham. qual o livro que você está lendo? Porque às vezes eu me pergunto, Pronto. às vezes tem um... Eu tenho uma sobrinha que É. ela fala assim, você é um perigo, porque você, se você quisesse ser charlatão, Aí, ó, tá não, vendo? brincadeiras à parte, mas eu Sim, adoro conversar sobre mindfulness, sobre perfeito. fé, sobre a importância de você, né, sair dos seus limites, entendeu? Essa Uhum. parte psicológica que ela brinca, que eu falo assim, ela diz, eu sou um charlatão, Uhum. né, que eu poderia abrir um consultório, mas não. Aí, ó. Isso é uma coisa que me alegra muito e assim, então, ou seja, não vale só o André Real Estate Agent, não. Vale o André ser humano também. Pessoa, O né? André E pessoa. quando te Pode. perguntarem quem que você indica para fazer acompanhamento terapêutico, Patrícia Rigoni. Patrícia Rigoni. Não é não? Com certeza. É especialista Você nos sabe que imigrantes você sabe que também. você é muito talentosa e o seu Obrigada. talento, assim, de novo, Aham. se você sabe da importância de revelar, Sim, saber e sim. desfrutar. A Exato. razão você, isso eu olho para você e vejo Não, eu que, já sei, que já você já sei. sabe exatamente. Já. E que bom, né? Que a gente pode olhar É, para o outro e saber que nós somos é, companheiros da mesma exatamente. Você sensação. já sabe o que vai fazer aqui no planeta Terra, como eu sempre digo, né? Mas, André, é isso. Muito obrigada de Obrigado a novo você, pela Patrícia. sua presença. E é isso aí, pessoal. Estamos então encerrando o episódio 22 do podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural e sobre histórias lindas de imigrantes que eu venho entrevistando aqui com muito orgulho e muito prazer. Então, todas as terças-feiras, às 10 da manhã, nosso horário aqui da Flórida, na Rádio Rally, tanto na rádio quanto no YouTube, ao vivo, o seu programa Podcast Vida de Imigrante. Então, até a próxima terça-feira com o episódio 23. Espero vocês. Um abraço a todos. Tchau, gente.